Pastor Ricardo Aracari. Honradíssima família do nosso querido pastor, dedicado ao corpo diretivo desta casa, minhas irmãs e meus irmãos, sinto-me honrado em poder assumir a tribuna que pertence ao nosso pastor, por direito estatutário desta casa. Muito obrigado em ter pensado e escolhido o meu nome, nosso nome. Eu, a Beatriz, o Gioia, que somos membros desta igreja, a minha família, sente-se honrada em participarmos deste santo lugar. Grande é a responsabilidade, senhoras e senhores, de transmitir-lhes a mensagem nesta noite. Primeiro ano em que o pastor Ricardo toma as rédeas diretivas desta casa com grande responsabilidade. Bodas de papel. Primeiro ano de convivência com todos nós. Sentimos que foi Deus que o trouxe a este lugar. Cremos indubitavelmente que, quando ele veio juntamente com a sua família, como costumeiramente as igrejas batistas procedem assim. Traz o pastor para o pastor conhecer a igreja e a igreja conhecê-lo. Antigamente chamávamos série de conferências em virtude da igreja conhecer o pastor e convidá-lo para assumir a igreja. Creio eu que assim aconteceu depois de vários dias de orações. Senhor, manda o anjo para esta igreja. Creio eu ter sido estas orações, estas petições. Manda, Senhor, o anjo. E Deus foi lá na Suíça e disse: Ricardo, você precisa ir para a primeira Igreja Batista do Brás. A igreja o convidou, mas nem sempre o pastor dá a resposta de imediato, consultando a Deus, como fizera Moisés, quando Deus dissera: vai com o povo para Canaã. Mas antes, Deus havia dito: eu não irei com este povo, porque este povo tem pecado contra mim, mas eu mandarei o anjo. Moisés, porém, disse: o Senhor não vai conosco. Disse Deus: mandarei o anjo.
Eu não subirei com vocês, porque se eu for, matarei todos na estrada. Aí Moisés disse: não iremos. O pastor Ricardo, com a sua família, ouvindo a voz de Deus, perguntou-lhe: o Senhor vai conosco? Deus dissera: sim. Aí o pastor disse: podemos ir. E faz um ano que ele está aqui conosco. Homem de Deus, acima de todos os seus qualificativos, é homem de Deus, é servo do Senhor. Conhecera todas as propriedades desta igreja. Depois foi conhecer o apartamento onde iria morar a família. Tomei ciência de um fato que me impressionou bastante. Quando perguntaram a primeira dama desta igreja, irmã Tatiana, que tipo de mobília vocês querem neste apartamento para morar? Disse ela: o básico. Mulher humilde, mas ela não se deixa humilhar por ninguém, mas ela por si própria se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Esta mulher tem sido o braço forte e corajoso do pastor. Temos sentido isto. Consultando o que significaria o nome Ricardo, tive o informativo de que poderoso, corajoso, homem forte, e até aqui tem nos demonstrado categoricamente que é homem forte, destemido na obra para a qual o Senhor lhe confiou. Obrigado, pastor, pela sua humildade para conosco neste lugar. Não tem ciúmes do púlpito. Tal demonstratividade, senhoras e senhores, minhas irmãs e meus irmãos, vejam quem está nesta noite, assomando a tribuna desta casa, um pequeno servo do Senhor. É assim que Deus trabalha. Deus está neste lugar. Deus está neste santo lugar. Com toda liberdade, quero dizer-lhes que, se preciso for, o pastor, com a sua humildade, tem coragem de lavar os nossos pés. Não faremos isto, não o deixaremos fazer isto. Mas, querido pastor, Moisés, na liderança daquele grande grupo que saíra do Egito, estava no deserto, tinha uma amalequita
um tal de Amaleque. E este homem perturbava muito o líder. Quando Moisés, diz a Bíblia, que quando Moisés levantava as mãos, quando ele estava com as mãos levantadas, Amaleque perdia a peleja. Mas de repente Moisés cansava os seus braços e caía das mãos, Amaleque vencia a peleja. Qual não foi a orientação de Deus? 2 homens tomaram a liberdade, na unção do Espírito Santo, de segurar as mãos de Moisés, para que as suas mãos cansadas não desfalecessem. E Amaleque, dali por diante, nunca mais ganhou a peleja. Querido pastor, nós estamos aqui para segurar as suas mãos, porque o homem de Deus não é um super-homem, é um homem comum como todos nós. E por certo, se cansará também. A história diz que pegaram uma pedra, porque naquela época não tinha poltrona naquele lugar. Mas nós colocaremos o nosso querido pastor numa poltrona confortavelmente e vamos segurar suas mãos. Se porventura cansar, nós estamos juntos. Não o deixaremos desfalecer. Conta-nos a história também no livro de Êxodo, que o sogro de Moisés, vendo que Moisés estava muito exausto, cansado, em virtude de que ele teria que regimentar, liderar, aconselhar, como legislador, todo aquele povo, aquele grande povo. E o sogro de Moisés disse: Moisés, não é bom que isto aconteça, você se cansa muito. Transforma este rebanho, este agrupamento, em grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50 e grupo de 10. Querido pastor, esta igreja já tem estes grupos. De 1000, não, porque a igreja ainda não tem 1000 membros. Mas 100, 50 e 10 já os temos. Diga-se de passagem, eu tenho percebido quando chegam visitantes neste lugar, alguém se preocupa logo em chegando em casa telefonar, tomando os endereços para visitar e para agregar em uma integração social e espiritual desta igreja. Tenha certeza, querido pastor, querida igreja, corpo diretivo desta casa, nós estaremos juntos para fazer deste lugar um lugar vencedor. Esta igreja tem propósitos, esta igreja tem projetos, e nós alcançaremos pela graça de Deus. É claro que, diz o adágio popular, os homens agitam, Deus realiza. Quem vai realizar os projetos desta casa, querido pastor,
Não somos nós, mas Deus que está conosco, nos orientando. Peço com toda liberdade e confiabilidade que o meu querido pastor, nosso pastor, proceda à leitura do texto sagrado para nos orientar neste lugar. Por gentileza, e antecipo os meus agradecimentos dizendo-lhe obrigado. Êxodo 33, 14 e 15. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Obrigado, Senhor, por estarmos neste santo lugar. Fala, Senhor, porque nós, os teus servos, humildemente o ouviremos. Obrigado, a tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Sem Deus, sem salvação. Inspiro-me em uma frase da leitura dos estudos que fazíamos no mês de junho, quando o autor do livro em que estávamos debruçando-nos nele, usou uma frase dizendo, ele estava dando orientações como estudar a Bíblia a sós. E ele disse que tomou uma decisão, ele mesmo tomou uma decisão, estava nos orientando. A decisão dele foi: sem Bíblia, sem café. Ele só tomaria café depois de ler a Bíblia. Se porventura acontecesse um momento difícil, um dia de muito trabalho, e que ele não pudesse fazer a leitura da Bíblia pela manhã, não teria café na sua casa. Minhas irmãs e meus irmãos, sem Deus não há salvação. Quando Moisés disse, o Senhor vai conosco, Deus disse, sim, agora eu vou. Moisés não estava interessado no anjo, porque o anjo não teria capacidade, meus irmãos e minhas irmãs, de fazer muita coisa. Porque o anjo não tem poder salvífico. Ele poderá até nos ajudar, poderá até lutar por nós, poderá até nos animar, poderá até fazer com que a igreja cresça. Mas quantas pessoas são membros de igrejas sem salvação? Porque tem o anjo, mas não tem Deus. Nos parece, senhoras e senhores, que isto estava acontecendo quando Moisés foi para o monte, ficou 40 dias e 40 noites. O seu irmão Arão aceitou o parecer do grupo para criar um bezerro de ouro, um outro Deus.
E Arão aceitou depois de tanto pedir, de tanto o povo insistir. Arão disse: dá-me as vossas argolas que estão nas orelhas, os vossos adornos. E pegando tudo aquilo, todos aqueles objetos de ouro, lançou no fogo e confeccionou um bezerro de ouro para fazer uma festa e adorar. Vem Moisés e Josué, estava aquela gritaria, aqueles cânticos, aquela alegria imensa. Aí Moisés pergunta a Josué: o que será isto? Aí Josué disse: é grito de alegria, porque foram vencedores. Moisés sabiamente disse: não é grito de vencedores nem de perdedores. Vamos lá ver o que é. Chegando lá, Arão, o seu irmão, confeccionou um bezerro, estava banqueteando com o povo. Tinha alegria no acampamento? Tinha, mas não tinha Deus. Permitam-lhes contar uma história. Conta-se que a cidade de Londres foi realizar um grande aniversário de centenário da emancipação política, administrativa, e fez uma pomposa festa. Na avenida principal, ornamentou da melhor ornamentação que pudera realizar. Tapetes de várias cores, flores, gente a granel. E o prefeito daquela cidade disse, numa inovação, pegou um burro e disse: nós vamos ornamentar este burrinho. E enfeitou aquele burrinho da melhor e mais pomposa ornamentação. As argolas eram de ouro no seu peitoral. Os arreios eram de primeiríssima qualidade, tudo de ouro e prata. E na cabeça do burrinho colocaram a coroa do rei. E sobre o burrinho, o rei. E aquele burrinho saiu marchando pomposamente naquela avenida, na passarela dos famosos, na passarela dos ilustres. Fogos, palmas, alegrias, gritos. E a festa terminou depois, tiraram todas as ornamentações, os apetrechos, os objetos do rei de sobre o burrinho. E o rei foi para a sua casa, para o seu palácio. E o burrinho voltou para o seu pasto. Chegando lá, ele achou que era, como diz o adágio popular, o rei da cocada preta.
era dono do mundo. Aí ele separou-se dos colegas, dos seus amiguinhos burros. E os seus amiguinhos, primeiro dia, aquele burrinho não queria amizade mais com ninguém. Segundo dia, aí um burrinho chegou e disse: olha, o que será que tem acontecido com o nosso companheiro? O que será? Um disse: vai lá, pergunta o que é. Ele disse: não vou não. Aí o outro disse: eu também não vou não. Aí um corajoso disse: eu vou. Amigo, o que está acontecendo? Você não quer mais participar das nossas reuniões? Não quer mais comunhão conosco? Deixou-nos de lado? O burrinho disse: você não sabe. Eu estava desfilando na passarela dos famosos. Eu sou o burrinho mais famoso deste país. Você não viu, não? Quantos aplausos, quantos fogos, quanta alegria, quantos gritos. Olha, eu marchei no tapete colorido. Eu não quero conversa com vocês. Vocês são gentalha, são burralhos. Mas um certo dia o burrinho teve saudade, aquela nostalgia, lembrou-se da passarela, lembrou-se da festa, dos aplausos, e achou um jeitinho. A porteira estava meia destrincada. Ele foi lá. Qual não foi a grande surpresa? Começou o buzinaço. Burrinho, o que você está fazendo aqui? Você não é seu lugar não, está atrapalhando o trânsito. Está sujando a nossa avenida. Sai daqui. Aí vieram as crianças com cabos de vassouras, com pedradas, e o burrinho voltou todo machucado para o pasto. Aí chegando lá de orelhas baixas, baixando a guarda, e ficou lá todo triste. Aí os seus coleguinhas disseram: rapaz, eu acho que ele está doente. Eu acho que ele comeu alguma coisa e olha, ele está com dor de barriga. Vamos lá saber? Não, deixa ele para lá, ele é o dono da cocada preta, deixa lá. Mas um decidiu e foi lá e disse: colega, o que está acontecendo? Está doente? Ele disse: não, é que, sabe, eu fui lá na passarela e ninguém me aceitou mais. E olha, estou aqui porque me deram tantas pedradas, tantas pauladas. Estou aqui todo machucado, orelhas baixas. Moral da história, senhoras e senhores: nós somos burrinhos importantes se sobre nós estiver o rei. Se estivermos carregando o rei sobre nós, seremos importantes. Faz-me lembrar de Lutero, falando dos homens pecadores, ingratos, cruéis, como todos nós o somos, desde o jardim do Éden, quando Adão pecou, desviando-se da presença de Deus, criando para si imagens de escultura, criando para si ídolos, tornando-se idólatra. Desobediência, intrinsecamente desobediência a Deus. Deus se afastou dele, tornou-se escravo. Nós somos escravos do pecado.
Lutero, então, disse certa feita em um dos seus livros: o homem é uma besta. Ou ele está montado por Deus, ou está montado pelo diabo. Dura é esta frase, mas é a realidade. O homem é realmente uma besta. E quando o diabo está montado nesta besta, neste homem, o homem sofre. Mas quando Deus está montado, quando Deus está usando, Ele faz tudo com delicadeza. Um homem tinha um cavalo. Quem canta esta modinha diz o seguinte, quem canta é Teixeirinha, que o homem tinha um cavalo e foi mal domado, ficou redomão. Dava o cavalo de presente a quem montasse sem cair no chão. Apareceu lá um corajoso e montou e cortou aquele cavalo de espora por todos os lados, sangue mais sangue, aquela sangueira. É assim que o diabo faz. Monta no homem e corta de espora e sangra de um lado, sangra de outro. Aí chega um momento que a pessoa não aguenta e diz assim: já não posso mais, eu não aguento mais. Aí o diabo diz: ah, seu besta, se mata. Se mata. Você não tem jeito. Sua família desprezou você. Seus irmãos nem pensam em você mais. A sociedade não quer nem saber de você. Se mata. Porque enquanto o diabo estiver montado ele só quer estraçalhar. A Bíblia diz claramente que o diabo veio roubar, destruir e matar. Mas, meus queridos irmãos e amigos presentes no culto desta noite, quando Deus está conosco, Ele nos leva a Canaã. Sai do deserto e leva-nos a Canaã delicadamente, fidalgamente, sem nenhum sangramento, sem nenhum sacrifício, porque Jesus já tomou em nosso lugar o sacrifício. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. O que Ele quer, meus irmãos, é nos transportar para Canaã, terra que mana leite e mel. A história bíblica diz que naquela terra 2 homens não carregaram um cacho de uva, era muito pesado. Creio eu que um cacho de banana lá na Canaã era difícil de ser carregado por 2 homens. E é para lá que Deus quer nos levar, sem nos esporar, sem nos tirar sangue, sem nos sacrificar, sem dar a nós aquela exaustão. Porque Ele nos ama. O diabo nos odeia, parece que ele nos ama, mas ele nos odeia. Deus nos ama porque Deus é amor. João registrou o que ele próprio dissera
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga-o conosco, todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para nos condenar. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, destruir e matar. É o oposto do amor de Deus. Quando Jesus Cristo estava sendo maltratado por nós, tentado no nosso lugar, quando ele estava sendo crucificado e que a multidão tinha que escolher um para ser crucificado, e foram apresentados dois, Barrabás e Jesus. A multidão escolheu Barrabás. Barrabás era um homem muito mau. Barrabás tirava sangue, Jesus dava sangue. E eu não sei o porquê os homens escolheram Barrabás, mas é assim que acontece. Ainda hoje, se tivermos que escolher entre os dois, a multidão prefere Barrabás. Porque a multidão está cega, está sem Deus, sem conhecimento da verdade. A Bíblia nos diz claramente que nós erramos por falta de conhecimento. A humanidade conhece Deus, mas não é o Deus dos deuses, não é o Deus único Deus. Conhece o Deus histórico. Mas quando conhecer o Deus eterno, nós seremos poupados do inferno. Pensem nisso. Deus quer tomar as dores de todos nós. Aliás, quer não, já tomou na pessoa de Jesus. E tomou porque ele viu que nós éramos insuficientes, destituídos de méritos para resolver o nosso problema da eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem da sua religiosidade, não vem da sua igreja. Pastor Ricardo tem absoluta certeza que esta igreja batista, mesmo sendo tão hospitaleira, mesmo sendo tão boa, tão assim, acolhedora, haja vista que aqui ninguém passa fome. É a igreja que eu já passei por muitas delas, e olha, meus queridos irmãos e amigos, esta é a igreja que gosta de dar de comer. Ninguém passa fome aqui. Eu tinha na minha igreja, a igreja que eu dirigia aqui na Esperança, ali nas mediações de Vila Formosa, um irmão que sempre que ia almoçar na casa de alguém,
ele expressava uma frase: "Oh, casa abençoada". E sempre que eu estou à beira da mesa, junto com os irmãos, à mesa, almoçando, como hoje pela manhã, no café de coinonia, de comunhão, que fartura! Eu falei para Beatriz, se aquele irmão estivesse aqui, diria: que igreja abençoada! Mas esta igreja não salva. O anjo desta igreja não salva, o pastor não salva. Ele pode levar a igreja a ser salva, mas não por ele, pelo poder do sangue de Jesus. Ele é um arauto do Senhor. Ele é o mensageiro da paz. Ele é o transmitente daquilo que Deus não pode pessoalmente vir aqui falar conosco. Ele faz uso do seu anjo, do anjo desta igreja, para falar por ele. É o santo profeta de Deus neste lugar, mas não tem nenhum poder para salvar. Só Jesus Cristo salva. Queres tu, meu irmão, meu amigo, fazer um exame neste momento, dizendo: eu sou um pecador, destituído de méritos, não posso salvar a mim mesmo, ainda que eu tenha minha casa crucifixo, que eu reze tantas Ave Maria e tantos Pai Nosso, ainda que eu tenha a Bíblia aberta lá no Salmo 90, 91, ou no Salmo 23, ainda que eu venha à igreja todos os domingos, não perco uma escola bíblica, mas sem Jesus, sem Deus, sem salvação. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo da terra, nem em cima desta terra, nem em cima nos céus. Arcanjo Miguel, Gabriel, não vai solucionar o problema espiritual do homem, só Deus. Porque foi Ele que tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos substituiu na cruz, é a morte substitutiva de Jesus pelos nossos pecados. O povo de Israel era muito dedicado. Eram criteriosos de tal maneira que o escriba, quando ia escrever o nome Deus, ele usava uma pena exclusivamente para escrever Deus, com toda respeitabilidade ao nome de Deus. Mas foram salvos aqueles que foram salvos pela graça de Jesus, pela fé. Temos por pai Abraão, que é o pai da fé. Foi pela fé que Abraão entregou o seu filho Isaque para ser imolado, porque Deus pedira.
E a obediência, a intrínseca obediência a Deus é que nos leva ao céu dos céus. Eu vou parafrasear o versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem você obedecer. Obedecer não é sacrificar-se, não. Obedecer não é dar todos os seus bens aos pobres. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, disse o apóstolo Paulo, e não tivesse amor, o que ele estava dizendo era o amor a Deus sobre todas as coisas, não teria valor nenhum. Então, queridos irmãos e amigos, vocês vieram a esta casa nesta noite, não para me ouvir, mas para ouvir o que Deus quer falar aos vossos corações. E o que Deus quer dizer e está dizendo nesta noite a vocês, é chamando-os para os seus braços. Jesus olhou para a multidão cansada, oprimida, sem convicção de salvação. Aí Jesus estendeu a mão dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados do pecado, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Satanás põe fardo pesado sobre nós, pesadíssimo. Deus põe sobre nós um fardo leve, suave, gostoso de carregar. O caminho é estreito, sim. Só pode ir uma pessoa, uma a uma. No caminho para o inferno, grandes multidões estão indo para lá. Mas para o céu, só por Jesus. Sem sacrifício, sem sacrilégio, mas pela graça. Pela graça. Queridos amigos e irmãos, corramos aos braços de Jesus. E se você está cansado e oprimido, tenha certeza. Se você um dia pensou assim, eu vou me matar porque não tenho mais jeito, não tenho jeito de deixar as drogas, não tenho mais jeito, ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém gosta de mim. Jesus quer te abraçar. E o abraço de Jesus é tão magnífico que Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, esta água fará você saltar desta vida para a vida eterna. Jesus está te chamando. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e você terá alívio. A nossa oração nesta noite é: Senhor, tem piedade do homem cansado e oprimido pelo pecado, que
que está conosco nesta noite, a criança, o jovem, o da terceira idade, qualquer um, Senhor, tem piedade, tem misericórdia. Aceite-o, ó Pai, nos teus braços paternais. Como o pastor pegou aquela ovelha, curou as feridas, colocou-a em seus braços, em seus ombros, e ao redil voltou. Obrigado, Pai. Faz isto por nós em nome de Jesus. Se tu queres, pode, Senhor. Se tu queres, nós faremos, ó Pai, proezas. Mas se tu queres, por isso, ó Pai, muito obrigado. Faça-se a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Sejam felizes esta semana, levando sobre si o fardo leve de Jesus e o jugo suave. Companheiro amigo, indiscutivelmente companheiro. Você pode confiar neste companheiro, divino companheiro. Fica, Senhor conosco. Deus abençoe.